será disponibilizado no YouTube. Então, toda vez que eu disponibilizo o vídeo no YouTube, eu mando um e-mail para todo mundo, através de uma lista que eu vou criar aqui na minha conta. E, geralmente, o e-mail é aquele que vocês me dizem, que vocês enviam para mim, que eu vou usar sem utilizar o Moodle, né? Usando o meu próprio servidor de e-mail. Vou mandar as mensagens, entre elas o link da aula que foi dada. Segundas e quartas eu dou 2 aulas de manhã. Antes dessa aula eu dou uma aula para graduação. Então é possível que eventualmente, eu espero que isso não aconteça, mas é possível que eventualmente eu comece um pouco mais atrasado. Vai depender do que aconteceu antes na graduação. E além disso, como eu vou ter que fazer um upload de 2 vídeos, pode ser que o upload da aula de antenas aqui na pós-graduação não seja imediatamente após o fim da aula. Primeiro eu vou fazer da outra, para depois fazer essa. Então isso pode ser que aconteça. Se acontecer, não tem problema. O que a gente espera que não aconteça são problemas com conexão de rede, né? E se vocês olharem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o calendário, o cronograma, a UFMG ela deixou o cronograma rigorosamente certinho, com a quantidade de aulas necessária para completar, segundo as legislações, o calendário. Então, no nosso caso, são 30 aulas, a 30ª aula é exatamente no dia 31 de março, e 31 de março é rigorosamente, segundo o calendário atual da universidade, o último dia de aula. Isso vai, inclusive, nos dar um problema, porque, se eu não estou enganado, eu tenho que fechar o diário no dia seguinte. Isso significa que a última prova vai ter que ser corrigida correndo, e os trabalhos não vai dar tempo. Existe um trabalho computacional, que eu cobro todo semestre, toda vez que a disciplina é oferecida, não vai ter como prorrogar o trabalho. Esse trabalho computacional vocês vão ter que entregar de preferência antes do último dia de aula. Porque assim eu vou corrigindo, sem pressa, sem atropelos. Se não me engano, no dia seguinte, dia 1º de abril, eu tenho que fechar o diário de classe. Tá super apertado. Então, entre outras coisas, a gente não vai poder ter aula extra. O que isso vai acabar fazendo acontecer? Se um de vocês não puder ter aula, ou porque a internet caiu, ou porque não tem luz, não vou poder deixar de dar a aula. Como elas vão ser gravadas e o arquivo vai ser passado para o YouTube, eu passo o link para todo mundo. Quem tiver ou precisar perder uma aula, até porque nessa época ninguém pode ser reprovado por falta, né? Pega o vídeo depois e assiste com calma. O problema maior é se isso acontecer aqui em casa. Então, se a falta de luz, ou a queda de energia, ou a queda da rede ou do servidor acontecer aqui em casa, eu vou ter que dar essa aula depois, no mesmo dia, se for possível. Tipo, se fosse hoje, então hoje de tarde, no horário que pudesse, sem poder resolver isso com vocês, eu mandaria um e-mail falando assim, a aula vai ser hoje de tarde, tal hora. Quem puder participa, quem não puder não participa, e eu gravo a aula e ponho o link, tá? Então, assim, se por acaso um dia não tiver rede aqui em casa ou luz, vai ser isso que eu vou fazer. Eu não vou deixar de dar aula naquele dia, a não ser que seja impossível. Eu vou gravar e assim que for possível colocar o link, o vídeo, né, para a internet, para o YouTube e passar o link para vocês. Por que isso? Porque a gente não pode perder nenhum dia de aula. A 30ª aula acontece exatamente no último dia do nosso semestre letivo, segundo o cronograma da UFMG. E eu acredito que eles não vão mexer nisso, que não tem margem, né, para mexer nisso, está tudo apertado. A UFMG vai tentar colocar, a partir de 2022, todos os semestres novamente no cronograma correto. Isso implica
os próximos, além da aula ser remota, o espaço de um semestre para o outro vai ser de aproximadamente 1 mês. Então, vai ser tudo corrido, tá? Isso, logicamente, afeta a gente, porque nós também vamos ter que correr. A gente não vai poder ter muita margem para alguma emergência. A gente vai ter que fazer tudo no mesmo dia. Em relação a isso, alguma pergunta, algum questionamento? Então, eu já disponibilizei no Moodle, no Moodle da disciplina, todos vocês, exceto o Felipe, já devem ter acesso a esses arquivos aqui. É um arquivo que eu ponho lá, todo início de aula, né, a gente começa falando sobre ele, onde eu apresento os objetivos do curso, em particular, né, as avaliações, como as avaliações vão ocorrer, e as datas das provas e o cronograma, ou seja, o que a gente vai ver ao longo do semestre, dia a dia. Então, tudo isso já está pré-definido e eu vou procurar seguir da maneira mais próxima possível isso que está aqui pré-definido. Eu vou deixar a ementa para falar sobre isso na medida em que eu apresentar o cronograma. Mas sobre as avaliações, nós temos 2 provas. A primeira prova, ela vale 30 pontos e a última prova vale 40 pontos. De certa forma, ela envolve, querendo ou não, a matéria toda, porque muitos conceitos básicos, eles vão continuar sendo cobrados até o final do curso. Então, como a prova final, ela envolve toda a matéria que é dada a partir da primeira prova, mais conceitos fundamentais, eu, da minha cabeça, decidi dar 30 pontos na primeira e 40 na última. Além disso, existem outras 2 avaliações. Uma são as listas de exercício, então, quase toda semana vocês terão que entregar uma lista de exercícios que, inclusive, ela já está, o arquivo correspondente já está no Moodle também, ó, é esse arquivo aqui, ó. A primeira lista, ó, é para ser entregue até o dia 16 de dezembro. Já tem lá uma lista com alguns problemas ainda, são problemas mais matemáticos, que é só para dar aquela desenferrujada no tratamento de vetores. E tem 2 exercícios no final mais chatos, mas eu não cobro isso na prova, tá? Então não precisa ficar desesperado quando você olha para um exercício desse, mas em algum momento do curso, essa identidade vai ser usada. E eu não vou provar durante a aula. A prova fica em cargo de cada um de vocês. Quem quiser, prova. Quem não quiser, vai perder uns pontinhos. Mas a prova não será dada em aula. A prova eu passo para vocês como exercício. Tá? Então não se assustem, porque isso daqui não é algo que vai cair na prova. Eu não cobro esse tipo de coisa. Isso aqui é mais para vocês começarem a se desenferrujar, a lembrar o que é esse triangulinho de cabeça para baixo, é o nabla, o que ele representa, que existem operações que às vezes não são tão triviais quanto as de divergente, rotacional, e que, na verdade, tudo isso daqui não são nossos inimigos, eles são nossos amiguinhos. Que essas manipulações ajudam bastante, né, usando esses operadores, ajuda a simplificar, diminuir a quantidade de contas que a gente faz. Imagina ter que, toda vez que tiver uma expressão vetorial, ter que abrir em componente x, y, z. As contas ficam enormes. Então, esses operadores é chato, mas em compensação, se você for perdendo o medo, se você for se acostumando, né, e dependendo do que vocês forem fazer nos seus mestrados e doutorados, pode ser que vocês apareçam, ó, algumas coisas assim para manipular. Então vocês já vão desenferrujando, porque pode ser que, mesmo que não seja útil nesta matéria, poderá ser útil num trabalho que vocês vão ter que fazer mais adiante. Os
mais importante são os 3 primeiros exercícios, que é justamente manipulação de vetor, saber trabalhar com base vetorial cartesiana, base vetorial cilíndrica, base vetorial esférica. Em particular, esse exercício 2 aqui, ó. Esse é um exercício que cada um de vocês tem que fazer sozinho, tá? Em princípio, nenhum de vocês deveria ter dificuldade para fazer esse exercício. É um exercício que geralmente a gente vê essas coisas lá em cálculo 1, cálculo 2. É passar de uma base vetorial para outra. Mas eu garanto para vocês que a maioria vai errar. A maioria não, alguns vão errar. E o problema que os alunos geralmente têm em antenas não é a teoria eletromagnética. É justamente em coisas simples como essa daqui, ó. Então, se você tiver dificuldade para resolver esse problema, significa que você tem que fazer uma revisão, né, nessa coisa da base vetorial, como representar um campo vetorial, por exemplo, como representar um vetor, que nesse caso é um vetor bem simplesinho, ele só tem componente x. Mas num determinado ponto do espaço, eu quero que você represente ele não na base cartesiana, que já está aqui, mas sim na base cilíndrica e na base esférica, correspondendo a essa posição aqui, ó. Então, você tem aqui 2 vetores. Um é o vetor que localiza o observador, cujas coordenadas são essas. E o outro vetor é esse A, que pode ser uma velocidade, pode ser um campo elétrico, pode ser uma corrente. Então, como representar um vetor numa certa posição nas bases cilíndricas e esféricas. E isso é muito importante aqui no curso. Essa transformação de um sistema para outro é importante, porque dependendo da geometria da antena, às vezes o melhor é usar a base cartesiana. Se for um círculo, um loop de corrente, vai ser a base cilíndrica ou polar. E quando a frente de onda é esférica, o nome já diz, a melhor base para representar aquele campo é a base esférica. Então, é fundamental que vocês saibam caminhar e entender o que significa representar vetores, campos vetoriais, numa certa posição do espaço, em diferentes bases vetoriais. Geralmente, as maiores dificuldades que o aluno tem no curso têm a ver com esse problema número 2. Então, não deixem de fazer esse problema. E se vocês acharem que este problema é realmente um problema, resolvam outros problemas. O livro do Balanes está cheio de exercícios lá. E se você procurar na internet, você inclusive acha a solução dos exercícios, não só do Balanes, como de outros livros. Então, se isso daqui é um problema para você, comece a estudar agora. Veja que é um problema simples, representar vetor em base vetorial, esférica, cilíndrica e cartesiana. Vocês já viram isso na graduação, mas talvez alguns de vocês tenham visto isso há muito tempo. Isso é importante no curso. Esses 2 últimos exercícios não são tão importantes. Para mim são. Mas para vocês, talvez o mais importante nessa primeira lista de exercícios seja esse número 2 aqui, ó. Não deixa de fazer. Ao longo desse arquivo, com as listas, tem as listas, todas elas eu pus justamente para não esquecer, às vezes a gente esquece de mudar a lista, então, a partir de um determinado ano, eu passei a dar todas as listas num único arquivo. Então, vocês vão encontrar aqui todas as listas. Tá? Eu procurei, na medida do possível, fazer com que as datas, né, de entrega das listas tenham a ver com o que a gente está dando na aula, né? Às vezes não dá certo. Mesmo quando não der certo, faz um esforço e faz o exercício, que você, de uma maneira ou de outra, está se preparando para a próxima aula. Mas, em geral, a lista de exercício ela caminha bem junto com a matéria que está sendo oferecida. E, ao longo das listas, mais lá para frente, eu começo a passar aos poucos o trabalho computacional. Lá na 5ª lista de exercício,
que é para entregar lá no dia 27 de janeiro, eu já passo a primeira parte do trabalho computacional. As listas valem 15 pontos, o trabalho computacional vale outros 15 pontos. Então, você precisa fazer o trabalho, você pode não fazer o trabalho computacional e mesmo assim passar com B na disciplina. Não vou... Mas, geralmente, nem sempre, mas geralmente os alunos precisam tanto da nota das listas como da nota do trabalho. Então, não deixe acumular. O trabalho computacional, vocês têm que entregar até o último dia de aula. Lembrando que vai ser corrido. Então, se puder entregar antes, é melhor. Vai ser uma coisa corrida. Tem que fechar esse diário logo em seguida. Vou ter que varar a madrugada corrigindo prova, corrigindo o trabalho. Então, se puder entregar antes, é melhor. Na medida em que o semestre for caminhando, na medida em que as dúvidas forem aparecendo, a gente vai falando mais sobre o trabalho, como é que é para entregar. Você pode fazer ele na linguagem que você quiser. Quem quiser fazer no MATLAB, a maioria faz no MATLAB. Pode fazer no MATLAB, não tem problema nenhum. Tá? Não copiem o trabalho de ninguém, façam o seu próprio trabalho. Vocês podem trocar ideias, é lógico que vocês vão trocar ideia, mas não copia, não pega a listagem do colega e troca a variável A por B e achar que eu não vou ver isso. Porque além do trabalho, dos resultados, vocês têm que entregar também o programa fonte. E aí eu vou pegar as listagens, dar uma olhada assim, pura, lógico, que é por alto, mas tendo dúvida, eu ponho o programa para rodar, eu vejo se está funcionando ou não. Beleza? Além do trabalho e das listas, temos as provas. As provas vão ser remotas. O que vai acontecer é que eu vou dar a prova no dia que está marcado, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e aí eu dou 24 horas para vocês fazerem a prova. O Elvésio e o Felipe já fizeram desse jeito semestre passado, que já foi parte dele remoto, então vai ser a mesma coisa. Eu vou dar uma prova dimensionada para ser feita no horário de aula, ou seja, uma prova dimensionada para ser feita em 3 horas, com certa calma, mas por causa da nossa situação atual, eu vou acabar dando 24 horas. Então, vocês vão ter 24 horas, ou seja, eu passo a prova para vocês às 7, no nosso caso, a aula começa às 9h25. Então, 9h25, vocês já vão ter acesso ao arquivo PDF da prova com as questões, a gente abre o link, eu leio a prova para vocês, vocês tiram as dúvidas, façam as perguntas, e aí vocês têm até as 10 horas do dia seguinte, da manhã, 10 horas da manhã, para entregar a prova, tá? Lembrando que o último dia de aula, 10 horas da manhã, já vai ser no dia porque eu tenho que usar para fechar o diário. Então, quanto antes vocês entregarem a prova, melhor. Mas, enfim. E aí, eu corrijo as provas, dou a nota. Essa última prova, a gente não vai ter tempo para fazer revisão. Então, eu vou dar a nota e lançar no diário, que a coisa vai ser corrida. Mas a primeira prova, a gente vai fazer as revisões, tudo normalzinho. A prova é manuscrita, cada um faz a sua prova, não quero ver questões parecidas, cada um faz a sua prova, manuscrito, e a prova manuscrita, então, é escaneada ou fotografada. E aí vocês põem tudo num único arquivo PDF e manda de volta para mim antes do horário, antes das 10 horas da manhã do dia seguinte, de preferência no mesmo dia, mais à tarde, né, para eu já ir começando a correção, mas enfim, até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Mas não deixem até o último minuto para evitar surpresa. Então, antes da prova, já vai fazendo testes. O Elvésio já fez, o Felipe já fez, quem ainda não passou por isso, faz testes do tipo, eu consigo escanear a prova manuscrita em casa? Você tem máquina para fazer isso? Ou você vai tirar foto? Se tirar foto, ela vai ficar muito escura, vai ficar muito clara? Se eu não conseguir ler a prova, como é que eu vou corrigir? Uma vez feito o arquivo, ele é muito grande e não vai por e-mail? Já pensou? Faltando 15 minutos para entregar, você descobrir que o arquivo, você não consegue mandá-lo pelo e-mail? Então, evita essas coisas fazendo testes antes.
né? Ver como é que vai ficar o tamanho do arquivo e por aí vai. Faz testes antes para evitar surpresas desagradáveis em cima da hora. Essa coisa de dar aula remota, fazer tudo remoto, atrapalha um bocado. Então não dê sopa pro azar. Faz o teste antes, tá? Em relação às listas, mais uma vez, todas as listas valem. Então não tem assim, eliminar a nota mais baixa, não. Todas as listas valem, todas têm o mesmo peso e no final elas equivalem a 15% da nota do curso. O trabalho também equivale a 15% da nota do curso. É um trabalho que é essencialmente no final dele. Se tudo correr bem, você vai ter um programa de computador que analisa o campo irradiado por uma antena refletora parabólica, através de uma técnica que é muito utilizada, é uma aproximação, mas se a antena for grande em relação ao comprimento de onda, os resultados são muito bons, isso é utilizado na prática. São as aproximações da ótica física na análise de antenas refletoras. É uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, mas antes de chegar na ótica física, eu já vou passando umas partes do trabalho que é para vocês já montando a estrutura do seu programa para não deixar a coisa para cima da hora. Quem já fez matéria comigo, tanto o Felipe como o Elvésio, sabe que se deixar esse trabalho acumular, não vai conseguir fazer a tempo. Ou vai fazer tentando copiar. E aí, meu amigo, não faça isso, porque eu tenho todos os trabalhos dos semestres anteriores. E eu tenho boa memória. Eu já peguei gente que copiou trabalho de 10 anos antes. Adivinha o que aconteceu? Não passou na matéria. Vocês não precisam disso. E aí, 2 provas, uma no meio do semestre, 30 pontos, de uma prova final, 40 pontos. Aqui já estão as datas da prova. Lembrando, 31 de março é exatamente o último dia. Eu tenho até o dia seguinte para colocar essas notas no ar e fechar o diário. Então, esse final de semestre vai ser bem corrido. Se eu sentir que vai ter algum problema, eu até corto uma aula e antecipo essa prova para segunda-feira anterior, tá? Cortando a última aula. Vai depender de como a coisa for correndo ao longo do semestre. O FMG não deu tempo suficiente para, se der algum problema, a gente tentar resolvê-lo de uma outra maneira. Vai ser corrido, vai ser apertado para mim e principalmente para vocês, porque vocês vão estar fazendo outras disciplinas. Então, pessoal, inclusive, como a prova é exatamente no último dia, existe uma chance de acumular provas, trabalhos com outras disciplinas. Então, cuidado. Já vão nesse início de semestre, já vão se preparando, já vão conversando com os professores para não chegar naquela coisa desagradável. Nos 2 últimos dias está com trocentas coisas para fazer. Tá? O semestre é apertado, não é culpa minha. A gente não vai deixar de dar aula. O calendário, vocês vão ver, o cronograma vai ser todo seguido exatamente como a UFMG determinou, e ela fez de tal maneira que as 30 aulas terminem exatamente no dia 31 de março. Geralmente você tem, além das 30 aulas, mais 2 semanas de folga. Aí dá para... Mas esse semestre não tem isso. Tá? O livro-texto é o livro do Balanes. Eu, inclusive, não sei se eu me lembrei de... eu não consegui, como o livro é pesado, eu não consegui colocar o livro no Moodle. Mas eu coloquei lá um link, é só clicar nesse link, vai para a página, no alto da página vai aparecer lá, Get, pode clicar, eu nunca tive problema de vírus, não quer dizer que não tenha, tá? Mas eu nunca tive problema de vírus, isso é o link, e com isso vocês têm a última edição do livro de antenas do Balanes, a capa é essa daqui, Esse é o nosso livro-texto. Mas parte da matéria não está coberta
não é dada pelo livro do Balanes. Existe um outro livro, que é o livro do Silver, que, diga-se de passagem, eu esqueci de colocar no mudo. Deixa eu anotar aqui, Silver. Então eu vou colocar também um link para o livro do Silver, que ele vai ser útil. Enfim, as notas de aula são completas, mas ele tem a ver com uma parte, uma determinada aula que a gente vai ter mais ou menos depois da primeira prova. E, finalmente, as notas de aula, são 14 notas de aula, mas essas notas de aula também são notas de aula de graduação. Tem coisa que eu dou na graduação e na pós-graduação, tem coisa que eu só dou na graduação e tem coisa que eu só dou na pós. Mas eu deixo todas as notas de aula disponíveis. E tem uma senha para abrir, que eu já passei para vocês, é a GAPTEM 2020. Alguém tentou abrir alguma nota de aula que está disponível no Moodle? Eu abri, professor. Deu certo? Deu. Beleza. Tá? Então, a senha é GAPTEM, que é o nome do nosso grupo de pesquisa, com o ano 2020. Tudo junto, minúsculo. Isso é a mesma senha para todos os arquivos nas notas de aula. E, finalmente, aqui nesse arquivo, o cronograma. Eu tento seguir o mais perto possível, não é exato, não é rigoroso, mas eu tento nem adiantar muito, nem atrasar muito. Mas por causa dessa data ser exatamente no último dia de aula, eu estou aqui pensando se às vezes eu não corto alguma coisa para antecipar essa prova para o dia 29. Eu vou esperar para decidir isso mais tarde. Mas vocês têm que ficar de olho. Vocês estão fazendo outras disciplinas. Então, cuidado com as datas, porque o último dia do semestre letivo é exatamente esse, 31 de março. E nós só temos 3 semanas de recesso, todas previstas no calendário do UFMG, nada inventado por mim. São 2 semanas correspondendo a Natal e Ano Novo. Aqui está recesso, né? Uma linha só, mas são 2 semanas. As aulas param no dia 16 de dezembro e voltam 4 de janeiro. Então, esse recesso de 2 semanas corresponde ao Natal e Ano Novo. E depois temos mais uma semana de recesso. Não é uma semana de recesso, mas para nós é, porque é o Carnaval e a quarta-feira de cinzas. Então, acaba que isso aqui também é uma semana de recesso. Tirando fora essas 3 semanas, dá exatamente 30 dias de aula. Ou seja, não tem margem nenhuma para terminar isso antes, a não ser que a gente deixe de dar matéria. Tá? Se essa for a condição, paciência, né? Ninguém quis que o Covid viesse nessa hora. Então, eu vou deixar a coisa ir caminhando. Em princípio, está mantido esse dia, mas vocês precisam estar atentos, inclusive em relação às outras disciplinas que vocês estão fazendo. Se todo mundo tiver a prova no último dia, vocês estão lascados, entendeu? Então, como eu não sei o que os outros professores vão fazer, como eu não sei as disciplinas que vocês estão cursando, então, em princípio, está marcado desse jeito. A gente vai ver o que vai acontecer no final. A gente começa, inclusive, na aula de hoje. A aula de hoje não tem matéria nenhuma, é só uma introdução. Vou mostrar algumas figuras de antenas, falar um pouquinho para que serve antenas. A aula começa mesmo na próxima quarta-feira. A gente vai fazer uma rapidíssima revisão. Nem é tão rápido que nem chega a ser uma revisão. A gente vai mostrar aqui equações de Maxwell e nós já vamos partir para a definição dos potenciais vetores, que são as ferramentas que nós vamos usar aqui nesse curso para calcular campo eletromagnético a partir das fontes de corrente. As fontes de corrente representam as antenas. Uma vez conhecidas as distribuições de corrente sobre a antena, ou seja, as fontes de corrente, a gente integra essas fontes de corrente e acha o campo irradiado por essa antena e, consequentemente, as características principais dessas antenas. Então, essa teoria eletromagnética, repara, ela só leva 3 aulas. Ó. Em 3 aulas, praticamente, a gente vê, sei lá, 80% da teoria
que é usada para analisar qualquer antena. Essencialmente, depois disso tem as características das antenas, ou seja, uma vez conhecido o campo radiado pela antena, quais são as características? O que o engenheiro usa, ou o que o engenheiro de antenas tem que passar para o engenheiro de sistemas para ele montar o enlace? Diagrama de radiação, ganho, diretividade. Essas características a gente vê aqui, mais ou menos, né, nessas duas aulas. Depois disso, é simplesmente analisar geometrias diferentes de diferentes antenas, dipolos, loops, conjuntos, ou seja, quando você tem mais de um elemento irradiando em conjunto, alguns chamam de arranjos. Quando as antenas estão muito pertinho uma da outra, você já começa a ter interferência entre elas, principalmente quando você trabalha em conjunto. A gente vai ter uma aula para estudar a impedância mútua. A gente vai falar um pouco, embora isso não seja cobrado, mas é importantíssimo, né? As equações integrais e o método dos momentos na análise de antenas. E aí temos a primeira prova, envolvendo a matéria toda, até então. E aí, na segunda parte do curso, a gente começa a falar de antenas refletoras. E começamos falando sobre radiação por aberturas, que é a essência por trás de uma antena refletora. Ou seja, a teoria que falta para analisar antenas refletoras vai ser dada nessas 3 aulas. Isso completa a teoria eletromagnética necessária para analisar, inclusive, antenas refletoras. E aí a gente vai falando de refletores diferentes. Começamos com o mais simples de todos, que é o refletor parabólico. Depois a gente faz esse refletor parabólico ser deslocado, perde a simetria. Depois antenas com 2 refletores. Se houver tempo, agora eu estou na dúvida, pelo que eu andei pensando aqui, que eu não tinha pensado nisso antes, né? A gente pensa na nossa disciplina, mas esquece que vocês fazem outras disciplinas. Vai estar apertado para todo mundo. Mas, enfim, havendo tempo, a gente dá também as cornetas piramidais e temos, em algum momento, por enquanto, no dia 31 de março, a prova final e a entrega do trabalho computacional, trabalho esse que vocês vão fazendo ao longo do semestre. Vocês vão ver que o trabalho está dividido em várias etapas. Antigamente eu exigia que as etapas fossem sendo entregues com data. Primeira etapa para ser entregue até o dia tal, segunda etapa para ser entregue até o dia tal, até chegar na última etapa. Isso, por um lado, era bom, porque não deixava ninguém atrasar. Mas aí começa, né? Professor, estou ocupado, professor... No final, eu mudei tudo isso. Ou seja, vocês podem entregar todas as etapas de uma vez só. Mas vocês têm que tomar o cuidado para não deixar acumular. Se deixar acumular, não vai dar tempo para fazer o trabalho todo. E é possível que para alguns de vocês essa nota do trabalho faça falta no final. Tá? Então não deixa de começar a se preocupar com o trabalho, com a entrega dele, com as listas e, lógico, manter a matéria em dia para as provas. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Nenhuma dúvida? Opa! Ou isso é muito bom, ou isso é muito ruim. Vamos lá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O arquivo, listas. Bom, então, a primeira aula de hoje não tem equação nenhuma. Se tiver só de brincadeira, a gente vai falar um pouco sobre antenas. Esse é o primeiro conjunto de transparências. O nome é Antenas 1. Aqui eu estou mostrando o PowerPoint correspondente. O que vocês têm lá no Moodle é um arquivo PDF, onde vocês têm 4 transparências por página. Então, por vários motivos, principalmente porque antigamente o pessoal imprimia isso, né? E com 4 transparências por página, eram 4 vezes menos
dinheiro para você gastar imprimindo esse negócio daí. Eu mantenho desse jeito, até para o arquivo ficar pequeno. Eu tento fazer o PDF com a melhor qualidade possível, de tal maneira que mesmo que você não imprima, você vendo as transparências no tablet, se você der zoom, eu acredito que a qualidade da transparência fica mantida, apesar de você ter 4 por página. E o primeiro conjunto, nem todas as 14 transparências, os 14 conjuntos vão ser vistos. Como eu já falei, isso também é coisa que envolve matéria que eu dou na graduação. Então, não faço assim separação entre o que é da pós e o que é da graduação. Eu deixo as 14 lá disponíveis. A gente não vai ver todas, tá? Mas a gente vai ver boa parte delas. Então, esse primeiro conjunto é uma introduçãozinha que geralmente eu dou mais pensando no pessoal de graduação, que nunca viu antenas na vida. Eu acredito que aqui alguns já tenham visto antenas antes. Então, como eu não estou conseguindo olhar para a cara de vocês, né? Eu vou fazer aquela pergunta clássica. Entre os presentes, quem nunca estudou antenas na vida? Opa, tem alguém com a mão levantada? É isso mesmo? Bruno Henrique, isso é mão levantada? O que significa isso? Vocês me reagir. Reagir significa... eu prefiro que fale pelo microfone, tá, pessoal? Quando tiver uma pergunta para fazer, não levanta a mão. Por quê? Eu tenho só uma tela. Eu ponho a transparência, eu não vejo essa transparência, eu não vejo a cara de vocês, eu não vejo a mão levantada. Então, se tiver pergunta, usa o microfone. Assim. Professor, eu tenho uma pergunta. Beleza? Vou começar pelo Bruno. Bruno, por que você levantou a mão? Alô? Bruno? Desculpe. Não tenho que pedir desculpa. O microfone dele está com problema. Puxa vida. Então tá usando o chat. Então, paciência, né? O microfone está com problema, desculpe. Ok, Bruno. Você... Escreve aí no chat, você já viu antenas antes? Na graduação? Nunca vi, beleza. Ou seja, em relação a outros alunos, você vai ter que dar um gás nesse início, tá? Para alguns vai ser uma revisão, para vocês, para você vai ser a primeira vez, tá? Eu também nunca vi não, professor. Isso, quem está falando? Isabela. Isabela. Alguém saiu aqui? Não. Isabela, beleza, você nunca viu. O seu curso de graduação foi engenharia elétrica ou foi, sei lá, computação? Foi controle e automação. Controle e automação. Aonde? Na UFOP. UFOP, beleza. Mesma coisa para você, tá? E pelo fato de ter feito controle e automação, talvez não tenha visto uma aula, né? Não tenha tido uma aula de teoria eletromagnética, talvez tenha tido o básico de teoria eletromagnética. Então, você também vai ter um pouco de dificuldade em relação aos demais. Porque para os demais, para o Felipe, para o Alverso, esses eu falo porque eu conheço. Para o Matheus, esses eu sei porque eu conheço, já fizeram disciplina comigo antes. Esses já viram antenas antes. Quem não viu, vai ter que dar um gás, tá? E pode ser até que seja desmotivador esse início de curso. Porque o início do curso, as 3 primeiras aulas, é teoria eletromagnética pura. É o capítulo 3 do Balanes, tá? Enfim, para quem nunca viu eletromagnetismo, vai ter que fazer uma revisão. Bruno, você já viu teoria eletromagnética antes? Ou você está na mesma situação? Sim. Então, para o Bruno vai ser um pouco menos complicado, um pouco menos chato. Tá? Você fez engenharia elétrica na UFMG. Beleza. Então, não fez antenas. Você deve ter estudado eletromag ou com o Elson ou com o João. João, pronto. Então você vai ter um pouco menos de dificuldade, porque pelo menos
Você vê eletromagnetismo, deve ter dado ondas planas, algum conceito envolvendo polarização, velocidade de fase, enfim. Nada que não impeça você de... Estou falando agora com quem não fez. Não impeça, mas já é um revés, porque para os outros vai ser uma espécie de revisão. Você vai ter que dar um gás nesse início, porque depois que a gente passa pela teoria, simplesmente a gente emprega aquela teoria para analisar diferentes geometrias de antenas, tá? Dipolo, loop, mas a teoria é algo que você vai ter que estudar. Como você fez controle e automação, você não tem medo de matemática. Para você, a matemática não deve ser complicada. Mas como é uma coisa nova, às vezes desmotiva. Então presta atenção para ver se você está levando a coisa numa boa, ou se eventualmente você descobre, não é a minha praia. E aí, quanto mais rápido você resolver o problema, melhor, do que ficar levando, e no final, entendeu? Não adianta remar contra a maré. Eu estou falando isso só porque, em princípio, o ideal seria ter uma aula de eletromagnetismo, né, antes de ver antenas. Mas, enfim, eu também não quero te desestimular, não, mas presta atenção, tá? Fica atenta. Você vai ter que estudar um pouco mais do que os demais, tá? Enfim. Então, eu vou falar um pouquinho de antenas, até porque temos gente aqui que nunca viu a matéria na vida. Então, essencialmente, parando com o blá, 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 o que a antena faz? Eu não vou colocar animação... não, esse aqui não tem problema de colocar, não. Peraí. Então, os slides são assim, eles geralmente não são estáticos. Esses aqui são porque tem uma introdução. Eles referem-se a uma introdução. Para que serve a antena? A antena, em princípio, é um dispositivo passivo. A antena é um pedaço de bombril que você liga numa linha de transmissão, e esse pedaço de bombril, ele recebe, quando ela está recebendo, né, no modo de recepção, ela recebe uma onda eletromagnética em cima dela. E provou-se no passado, e a prática demonstra que isso é verdade, quando você recebe um campo eletromagnético, né, campo elétrico, campo magnético propagando e variando com o tempo, isso faz com que as cargas livres que você tenha no metal comecem a oscilar. Ora o campo elétrico aponta para cima, a carga vai para cima. Ora o campo elétrico aponta para baixo, a carga vai para baixo. Porque esse campo varia com o tempo. À medida em que a onda está chegando na antena, esse campo está variando com o tempo. E a variação desse campo tem a ver com a informação que você jogou nessa onda. Consequentemente, essa oscilação, essa corrente que é induzida na superfície da antena, isso de alguma maneira vira uma diferença de potencial que, colocando lá uma linha de transmissão na posição certa, ela acaba passando para a linha de transmissão, consequentemente chega no rádio, no receptor. Se a frequência estiver ajustada, se a modulação for a modulação correta, o demodulador estiver preparado, você demodula essa informação e assim você consegue receber e transmitir informação sem fio. Na transmissão, é um processo inverso. A onda eletromagnética com a informação, através de uma linha de transmissão, chega nos terminais da antena. Agora é essa diferença de potencial que faz esse campo em volta da antena oscilar para cima e para baixo, gerando corrente na superfície da antena. Essa superfície, essa corrente oscilando, o Hertz já provou isso há mais de 100 anos atrás, ela gera uma onda eletromagnética, essa onda propaga e eventualmente chega do outro lado na antena receptora. A antena é essencialmente isso. Então vocês já perceberam que o campo, tanto as características da antena, tanto na transmissão como na recepção, dependem da corrente. E a corrente elétrica depende da geometria da antena. Se a geometria da antena for um arame, a corrente só pode fluir para cima e para baixo.
e, consequentemente, o campo radiado pela antena tem determinadas características. Se a superfície da antena for um prato, como numa antena refletora, as correntes não vão apenas radiar, oscilar para cima e para baixo. Então, a geometria da antena afeta a distribuição de corrente, por causa da geometria, e, consequentemente, afeta a maneira como o campo é radiado. E aí você tem certas antenas que irradiam para todas as direções. Essas antenas são boas quando você não sabe de onde vem o sinal. Você está no carro dirigindo, você quer escutar uma estação de rádio, você não sabe de onde vem a estação, de onde vem a onda. Então é bom ter uma antena mais omnidirecional, que possa receber de várias direções, em torno dela. Quando você tem uma comunicação com satélite, né, se tudo correr bem, você sabe onde está o satélite. Então você não precisa de uma antena omnidirecional, até porque isso é ineficiente. Você tenta usar uma antena refletora, que vai ser mais diretiva, porque você sabe onde está a fonte de onde vem o sinal. Então você usa um outro tipo de antena. Então são essas antenas, essas geometrias mais básicas, que a gente vai tentar estudar ao longo do curso, tá? Mas não de uma maneira informativa, ou seja, mostrando figura e falando, essa antena é assim, essa antena é verde, essa é vermelha. Não, é formativo, através das equações de Maxwell. Porque a nossa linha de pesquisa, seja eu, o Cássio, seja o Elson, seja o Renato Mesquita, a gente mexe com cálculo de campo, tá? Então, antenas é do meu interesse, é do interesse do Cássio, é do interesse do Ricardo Adriano, que mexe com antenas de radar, talvez seja do interesse do Elson. Então, antenas é um interesse na nossa linha de pesquisa, mas por causa das características dessa linha de pesquisa, essa matéria não é informativa, ela é formativa, é tudo baseado nas equações de Maxwell. Tanto que o trabalho computacional é montar um programa para fazer uma análise do campo radiado por uma antena refletora. E quem tem um programa de análise, tem ali também um programa para síntese, para projeto, devidamente modificado. Aí tem aqui uma transparência sobre o Hertz, que é considerado o pai das antenas, que ele foi o cara que provou que as equações de Maxwell estavam corretas. O Maxwell morreu sem que ninguém tivesse provado que ele estava certo. Alguns físicos, inclusive, duvidavam da teoria. Enfim, dizem que o Hertz foi o primeiro, lá na Alemanha, a provar que a tal onda eletromagnética realmente existia e outras propriedades, tá? Então, vou pular essa transparência. Outra coisa, hein? Quem tiver microfone, dúvida, perguntas, pode interromper, tá? Vocês já viram que eu falo pra caramba. De vez em quando é bom ter uma pergunta, um feedback, até para dar uma freada na condução da aula. Então, as características de radiação das antenas são definidas pela geometria dela, porque é a geometria que vai definir como a corrente é induzida. Só um momentinho, ponteiro. Como essa corrente é induzida na sua superfície. Por exemplo, aqui temos um monopolo, é um pedaço de arame. A corrente ela só vai poder oscilar para cima e para baixo, não vai poder oscilar para os lados. Então, o fato de você ter uma corrente orientada numa certa direção, oscilando para cima e para baixo, vai gerar um campo eletromagnético com determinadas características. Olha para a geometria disso. Se você rodar isso em torno do eixo, vai ter alguma diferença na geometria? Isso aí se parece com uma antena refletora que se aponta para um lado ou para o outro. Ela tem uma geometria com simetria circular. Significa que o campo radiado, consequentemente as suas características, também terão simetria circular. Isso é uma antena, é um tipo de antena que a gente classifica como omnidirecional. Ela serve para transmitir e receber em todas as direções em volta dela. Ela é útil quando você não sabe de onde vinha a informação. Se você sabe de onde vem a informação, ela já não é tão útil. Existem antenas melhores do que ela.
Mas é uma antena simples, é uma antena barata. Era a antena que era usada antigamente nos antigos telefones celulares. Você puxava aquela anteninha, estava lá o dipolinho à disposição. Mas não é só a geometria. A gente vai ver que as dimensões, o tamanho, também influencia. Se eu falar para vocês, eu tenho aqui um monopólio de 1 metro. Poxa, Fernando, como é que funciona um monopólio de 1 metro? Eu falei, não faço a mínima ideia. Pô, você é doutor nesse negócio? Não, mas o que importa não é o tamanho, e sim o tamanho relativo ao comprimento de onda. Então, o que importa é se esse dipolo aqui, ó, quantos comprimentos de onda ele tem de tamanho. E vocês sabem que o comprimento de onda, ó, é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, em frequências mais baixas, é mais difícil construir antenas, porque elas têm que ser gigantes em metros. Então, você tem dificuldade de utilizar frequências muito baixas, a não ser que seja através de linhas de transmissão. Mas através de comunicação sem fio, geralmente as frequências muito baixas você tem dificuldade tanto para transmitir como para receber, porque as antenas têm que ser extraordinariamente grandes. Na medida em que a frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai sendo da ordem de centímetros, micro-ondas, milímetros, ondas milimétricas. É agora a nova coqueluche, 5G, a internet das coisas. O pessoal fala que vai ter sistemas aí operando em 40 GHz, 30 GHz. O comprimento de onda é da ordem de milímetros. Nós temos aí as ondas milimétricas. Então, nessas frequências, como o comprimento de onda é muito pequititinho, as antenas não precisam ser muito grandes, e mesmo assim elas são grandes do ponto de vista elétrico. A dimensão da antena relativa ao comprimento de onda, e a gente vai usar o lambda. Esse lambda representa o comprimento de onda. Para quem nunca viu eletromagnetismo antes, essas notações podem ser chatas. Porque eu olho para o lambda, eu vejo, pai, lambda é comprimento de onda. Quem já fez eletromagnetismo sabe que lambda é a letra sempre utilizada para comprimento de onda. E às vezes eu passo por cima disso, e às vezes isso acaba dificultando, e vai ter que dar um gás na hora de estudar. Então, essas dimensões relativas ao comprimento de onda lambda são as dimensões elétricas. Então, nós temos o monopolo de lambda sobre 4, o dipolo de meia onda e por aí vai. As antenas com aberturas de dezenas ou centenas de comprimentos de onda, as antenas refletoras, e cada uma com a sua característica. Bom, professor, oi. Sim. Você poderia voltar na transparência anterior? Eu tenho só uma dúvida que eu estava lendo. Essa daqui? É só quanto à notação. Porque sempre que eu estudei antenas anteriormente... Oi. Uhum. Dá para ouvir? Dá, estou ouvindo sim. Sempre que eu estudei, pelo menos, antenas anteriormente, eles sempre notam a questão do campo elétrico E. Por que você usou? J, no caso, seria a densidade volumétrica de corrente, certo? Isso, exatamente. Por que essa notação foi adotada nesse caso? Porque eu sempre vejo, com relação ao campo elétrico, eu vi também em outras transparências que o senhor usa o J com muita frequência, o campo A também. Eu fiquei um pouco em dúvida por que isso é utilizado. Aqui, esse J, esse vetor vermelhinho, deveria estar em cima do dipolo. Isso aqui, nessa figura em particular, está representando a densidade de corrente que eu tenho na superfície da antena. Certo. É isso, é a notação. Entendi, geralmente o pessoal usa a letra J. Oi? Mas não faz diferença se eu notasse como campo elétrico? Porque geralmente onde eu via utilizava o campo elétrico, né? O vetor E. Não, vamos lá. Aqui eu não estou representando o campo. Eu estou representando uma corrente. É para dar a ideia, né? Pelo visto não fui muito feliz,
para dar a ideia de que a geometria da antena, que no caso aqui é um arame, né? Ela vai definir como é geometricamente a distribuição de corrente. Nesse caso, vai ser uma distribuição de corrente na vertical. Essa corrente oscilando vai gerar o campo eletromagnético. Ele não foi desenhado aqui. Entendi. É só uma ilustração. Certo. Isso é representar aqui o vetor, já que a corrente é um campo vetorial, né? Um campo vetorial, o vetor que representa a densidade de corrente, no caso dessa estrutura. Podia ser uma outra antena. É só uma ilustração, não tem nenhum campo ilustrado aqui. A gente não tem nenhuma equação ainda, tá? Não, eu sei. É só figura. Beleza? Beleza. E aí, lá no capítulo 2 do livro de antenas do Balanis, nós vamos estudar mais antes do Natal, se tudo correr bem, as características básicas das antenas. A gente não vai ver todas, a gente vai ver as principais. Uma das características é o diagrama de radiação. Como eu já falei, dependendo da geometria da antena, a distribuição espacial da corrente vai seguir a superfície metálica. Então, tem certas antenas que, como o monopolo que eu mostrei na transparência anterior, que vão irradiar da mesma maneira em torno do seu eixo. Então, isso daqui é a representação do diagrama de uma antena omnidirecional. A característica de radiação varia com o ângulo de elevação, mas não varia com o azimute. Quando o diagrama de radiação tem essa característica, a gente chama a antena de uma antena omnidirecional. Ela recebe e transmite em torno dela. Lógico, varia com a elevação, mas não varia com o azimute. O que representa esse diagrama? Representa, no caso da transmissão, representa de uma maneira normalizada, depois a gente vai aprender como fazer esse cálculo. É o quanto ela transmite de densidade de potência naquela direção. Quanto mais robusto, quanto mais intenso for o diagrama naquela direção, mais a antena transmite naquela direção. Ou seja, essa antena, se o monopolo estiver aqui, o dipolo, no caso, estiver aqui, esse diagrama diz o seguinte, para cima e para baixo, essa antena não transmite nada. Nem nessa direção aqui, Em compensação, perpendicular ao seu eixo, você tem por acaso, nesse caso, perpendicular ao seu eixo, ocorre o máximo de transmissão. E por reciprocidade, dá para provar, por reciprocidade, a gente não faz essa prova neste curso, mas sim no curso de eletromagnetismo que vai ser oferecido semestre que vem. Por reciprocidade, prova-se que o que vale para a transmissão vale também para a recepção. Ou seja, um diagrama como esse serve tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. E ele diz na recepção o seguinte, que a antena recebe mais se a informação vier desta direção aqui. Ou seja, olha para o meu dedo agora. Eu não sei se vocês conseguem ver os meus dedos? Sim? Não? Não. Ué, por que não? Porque eu tô com... Ué, essa para mim é uma surpresa. Por que não? Eu vejo sim, mas uma bolinha pequena no canto. Não aparece junto com o slide, não aparece uma janelinha com a minha carinha, não? Eu acho que você tem que parar de compartilhar para mostrar a câmera. Beleza, não sabia disso. É uma novidade, não sabia disso. Aparece, mas aparece bem pequeno, Fernando. Aparece bem pequeno, exatamente. Aparece bem pequeno. Eu não queria deixar de compartilhar a tela, que aí vai ficar muito chato. Aparece muito pequeno. Dá para aumentar? Você consegue aumentar daí do seu lado? Porque o que acontece? Eu fico mexendo as mãos achando que vocês estão me vendo também, pô. E não estão. Consegue aumentar a janelinha com a minha carinha ou não? Eu acho que não tem como, não. Puxa vida. Eu tô há 5 meses mexendo o dedinho para lá e para cá e ninguém tá vendo.
Porra, só um minutinho, peraí. Professor, encontrei um jeito aqui, tem sim. Porque senão vai ficar muito chato. Toda hora ter que sair. Ih, peraí. Tá faltando. Tá acabando aqui a fonte. Pronto. Toda hora tem que. Dá ou não dá? Dá sim. Do lado dos ícones que aparece o rosto de todo mundo, tem uma coisinha que chama layout da chamada. Você clica nele e muda para modo de exibição de grade moderna. Aí aparece o seu vídeo grande. O pessoal, vocês entenderam? Vocês me desculpem, mas eu não. Tô dando aula de laptop, eu vejo a minha. Agora eu tô vendo a minha cara que eu saí da apresentação, né? Mas vocês entenderam o que ele falou? Eu vou voltar para a apresentação, tá? Só para ver se vai dar certo. É bom começar a fazer essas coisas aí, e eu também saber as limitações do outro lado. Ô Elvésio, fala mais uma vez o que você falou. Clicando no ícone com a cara da pessoa. Do lado da última fotinha, né? Tem um retângulo com uma setinha para baixo. Os outros conseguem ver isso ou não? Inclusive, Fernando, se a pessoa colocar modo de exibição em grade, ele inverte e aparece a imagem do senhor em vez da apresentação. Porque do jeito que eu estou vendo a minha tela, do jeito que eu estou vendo, como eu coloquei o PowerPoint para fazer a apresentação de slide, eu só vejo o slide, entendeu? Eu não vejo nem a janela do Skype. Vocês veem a janela do Skype, lógico, mas eu não vejo. Eu estou vendo só a minha apresentação em tela cheia, entendeu? Então eu não vejo vocês, eu não vejo a tela do Skype, eu só vejo o meu PowerPoint. Professor? Oi. Posso dar uma sugestão aqui? Lógico. Volta para a sua tela do Skype, que aí o pessoal vai vendo o que tem que fazer, entendeu? Beleza, então vamos lá. Entendi o que você falou. Vou voltar aqui para a tela do Skype. Isso. Tá vendo aquele retângulo do lado do círculo cinza? Aqui, ó, layout da chamada. Clica embaixo. Embaixo ou em cima dele? Na setinha para baixo aí. Tá. Aí, ó, tem que deixar nesse modo que tá aí, ó, modo em exibição em grade moderna. É aí que tem que ficar, o seu já tá. Beleza. Aí, quando a pessoa quiser ver, o seu já tá, não tem que mexer não. Só um momento, Elvésio. Se vocês puderem, por favor, vão fazendo a mesma coisa, tá vendo? Ó? Tem esse retângulozinho aqui, ó. Aqui do lado tem uma setinha bem pequitinha, nem estou enxergando direito. O Elvésio está falando para a gente colocar aqui, ó, nessa terceira opção, modo de exibição de grade moderna visualização. É isso? Isso. Beleza. Meu já está. Aí, quando a gente quiser ver o seu vídeo, a gente clica 2 vezes em cima da bolinha com o seu nome. Quando a gente quiser ver o PowerPoint, aí o PowerPoint vai estar lá em cima. A gente clica 2 vezes em cima dele. Aí fica alternando. Vocês entenderam? Vocês podem alternar hora para minha cara, para minha câmera, hora para a tela do meu computador. Porque eu só vejo a tela do meu computador quando eu ponho o slide. Eu não vejo o meu rosto, nem o de vocês. Vocês entenderam, pessoal? Porque isso vai ser importante, porque às vezes eu fico mexendo as mãos, achando que vocês estão me vendo. Como ninguém falou nada, eu vou voltar lá para os dedinhos. Ó. Então, pessoal, alterna aí. Vocês estão vendo os meus dedinhos? Sim. Sim. Então, repara. Se esse dipolo... Agora, olha para a tela aqui. Ó. Se o eixo desse dipolo corresponde ao eixo Z desse diagrama de radiação. E eu tenho 2 dipolos idênticos com o mesmo diagrama de radiação. E eu quero transmitir a máxima quantidade de potência de um para o outro. Agora, olha para os meus dedinhos. Como eu tenho que orientar esses dipolos? Assim? Assim? Ou assim? Na última opção.
Alguém não conseguiu ver ou os dedinhos ou a ideia que eu tentei passar para vocês? Alguém não conseguiu? Fala. Se não conseguiu, fala. Ó, a pessoa não conseguir, pô. Vocês têm que me dar feedback. Vocês estão vendo que não é fácil dar essa aula para distância. Eu estava achando que com os dedinhos tá todo mundo me vendo. Então, o diagrama de radiação, assumindo que todo mundo visualizou e percebeu, o diagrama de radiação é uma característica fundamental numa antena, que vai ajudar o engenheiro de sistemas a saber como orientar uma antena em relação à outra. Quando a geometria for fácil, quando o enlace for um enlace fácil. Quando o ambiente é mais complicado, uma cidade cheia de prédios, aí você precisa de mais coisas. Além do diagrama de radiação, você precisa saber os modelos de propagação, que é uma coisa que a gente não vai ver nessa disciplina. Isso é visto numa das disciplinas do professor Cássio, que eu não sei se é a que ele está oferecendo esse semestre. O diagrama de radiação, do jeito como está plotado aí, ele é muito bonito. Inclusive, eu fiz isso aí no MATLAB. Mas ele não é muito útil. Quer dizer, ele é útil, mas ele dificulta a leitura. Então, no caso aqui dessa antena, por ser omnidirecional, o mais indicado seria apresentar o diagrama de radiação polar, como está aqui, ó. Que aqui você consegue fazer leituras. Dado o ângulo de elevação, você consegue fazer a leitura de quanto vale a diretividade naquela direção. Então, os diagramas eles podem ser apresentados, né, nos livros, nos manuais, nos artigos, em 3 dimensões. Se for o caso, houver poucos lóbulos num diagrama polar como esse. E quando a antena fica muito grande, uma antena refletora muito grande, aparecem muitos lóbulos. E aí o diagrama polar já não é mais útil, a gente passa para uma representação retangular. Ordenada e abscissa, perdão. Tá? Então, os diagramas de radiação podem ser apresentados de diferentes maneiras, mas eles representam a mesma coisa. É a representação gráfica da densidade de potência radiada pela antena, normalizada de uma maneira apropriada. E isso daí, essa densidade normalizada é chamada de diretividade. É a diretividade da antena. Depois, mais tarde, a gente vai ver como definir essa diretividade. Outra característica importante, que tem que ser muito bem definida, é a eficiência de potência, tanto na transmissão como na recepção. Na transmissão é mais fácil de entender. Você tem aqui, ó, mesmo o pessoal que fez controle já deve ter visto algumas coisas de linhas de transmissão. Então, aqui no caso, tem o gerador, a antena, que é a nossa carga, e você tem uma linha de transmissão, por exemplo, um cabo coaxial, ligando o rádio, o transmissor, até a carga, a antena. E a gente sabe da teoria de linhas de transmissão que nem por causa de descasamentos de impedância, por causa de perdas no próprio cabo, nem toda a potência disponível nos terminais do gerador são dissipados, minha mãozinha aqui de novo, dissipados na carga, ou seja, radiados. No caso daqui, a impedância da antena, a parte real, não representa uma resistência propriamente dita, representa uma resistência equivalente, cuja potência dissipada nela, nesse modelo, na verdade é a potência que a antena chupa lá de dentro e joga para fora. E, obviamente, a gente quer que essa potência radiada seja a máxima possível. Ora, a potência máxima possível seria a potência disponível nos terminais do gerador. Mas, como já foi explicado, isso não acontece na prática. Então, uma razão entre potência radiada e aquela que poderia ter sido radiada se tudo tivesse nos conformes, é chamado de eficiência. Onde a eficiência a gente sempre busca algo em torno de 100%, o que não é possível. Tá? Então essa é outra característica que a gente vai usar, definir ao longo do curso, em diferentes antenas. Vai começar no dipolo, mas ela vai até a antena refletora.
como também a diretividade e o diagrama de radiação. E isso acaba fazendo algo que está ilustrado nesse gráfico. O que representa esse gráfico? Representa a perda de retorno, ou seja, de uma maneira ou de outra, a potência que não foi radiada. Que aqui nessa figura a gente está ilustrando como sendo uma potência que foi refletida de volta na direção do transmissor. Mas pode ser também potência que foi perdida no cabo por perdas ômicas. Ou seja, é aquela potência que não foi radiada. Então aqui temos um gráfico da potência que não foi radiada em função da frequência. Em função da frequência. E repara, neste exemplo, que não tem nada a ver com essa figura, neste exemplo que eu peguei de algum lugar, existe uma frequência onde a potência perdida é mínima e, consequentemente, a potência radiada é máxima. Mas se você aumenta a frequência ou diminui a frequência, essa perda aumenta. E isso, no final das contas, acaba definindo a faixa de operação da antena. A faixa de operação da antena é definida por um gráfico como esse. Se você, nas suas especificações, tolera uma perda de até 10 dB, nessa figura aqui, significa que mais ou menos aqui vai ser a faixa de operação da sua antena. Mais ou menos, né? Então, isso daqui, essa característica que define se a sua antena vai ser faixa estreita, se vai ser faixa larga, se ela está habilitada para operar, para receber uma determinada estação de rádio ou não, ou receber um determinado sinal de telefone celular ou não. É esse comportamento, junto com a diretividade, que vão definir a faixa de operação da antena. Por que isso acontece? É uma pergunta, tá, pessoal? Por que isso acontece? Por que tem, geralmente, uma frequência? Esse fenômeno pode se repetir mais adiante. Aqui não aconteceu. Ele pode se repetir para outras frequências. Aqui é um exemplo simples. Mas por que isso acontece? Numa certa frequência ou em determinadas frequências discretas, a perda passa aqui por um mínimo. E quando você aumenta ou diminui a frequência em torno desse mínimo, a perda aumenta. Por que isso acontece? Porque o sistema entra em ressonância. Oi? O sistema entra em ressonância nessa frequência e nas outras não, hein? Não. Bom, aí vai depender do que você define como ressonância. Mas não é essa a palavra correta. Casamento de impedância, então. Exatamente. Essa antena, no final de uma linha de transmissão, equivale a uma carga que você colocou lá. A parte real da impedância, porque impedância não existe. Impedância é uma entidade matemática. Não existe impedância. Você não vai no armário e pega uma impedância de 1 mais J 2 ohms. Impedância é uma ferramenta matemática, é um conceito matemático que relaciona o fasor tensão com o fasor corrente. Inclusive, a impedância ter um valor complexo significa que existe um defeito entre o fasor que representa a tensão e o fasor que representa a corrente naquela frequência. Tá? Então, impedância, na verdade, significa que você tem uma parcela da potência que é ativa, ou seja, que é radiada, e uma parcela que está associada à parte imaginária dessa impedância, que fica acumulada em volta da antena. Não vai nem para frente nem para trás. Quer dizer, ela até vai para frente e para trás, mas como se fosse um chiclete de bola. Incha e volta. Incha, ela não desgruda da antena. Tá? E isso, matematicamente, né? Quando você faz análise fasorial, isso é mais facilmente manipulado, né? Os problemas são mais facilmente resolvidos quando você usa esse conceito de impedância. Então, o que significa é que simplesmente por um descasamento de impedância entre a impedância que representa a antena e a linha de transmissão,
nem toda a potência que está sendo radiada parte é refletido de volta. Esse gráfico, na escala logarítmica, em dB, está representando essa potência que volta. O que acontece? A antena, quando você compra a antena no supermercado, ela tem um certo tamanho. Mas como a gente já falou antes, o que importa não é o tamanho da antena, mas sim o seu tamanho elétrico, comparado ao comprimento de onda. Quando a frequência varia, o comprimento de onda varia. Ou seja, apesar da antena ter o mesmo tamanho em centímetros ou em metros, ela não tem o mesmo tamanho elétrico. E, consequentemente, como o tamanho elétrico varia, a impedância correspondente varia com a frequência. Então, quando é possível você projetar a antena para que, numa frequência específica, e geralmente essa frequência é no centro, é na frequência central do canal, você tenha o melhor possível, né? Nunca é perfeito, um casamento de impedância entre a impedância da antena, da carga e a da linha de transmissão. Mas quando você aumenta ou diminui a frequência, o comprimento de onda varia e, consequentemente, a impedância equivalente dessa antena varia, aquele equilíbrio, aquele casamento se perde e você tem o aumento das perdas de um lado e do outro. Então, nunca se esqueça, a gente vai analisar a antena ao longo do curso sempre para uma frequência constante. Mas, na prática, em projetos realistas, as análises têm que ser feitas para várias frequências, as que forem necessárias. Não basta você caracterizar a antena numa frequência. Você tem que caracterizar a antena ao longo da faixa de operação. Porque coisas como essa acontecem. E são essas características que vão definir se uma antena é faixa estreita ou faixa larga. Então, eficiência é um parâmetro fundamental na caracterização de antenas. Alguma pergunta? Então, no modo de transmissão, se você levar em conta todo o sistema, né, a eficiência total da transmissão seria a razão entre a potência radiada e a potência do gerador, ou seja, aquela que poderia ter sido radiada se não tivesse nenhuma perda no meio do caminho, nem perdas de descasamento de impedância, nem perdas ômicas, etc. E, finalmente, mais uma característica fundamental, que é a polarização do campo elétrico. Vamos tentar entender novamente com a ajuda dos dedinhos, tá, pessoal? Então, vou tentar evitar dedinho, mas nem sempre é possível. Eu estava achando que vocês estavam o tempo todo, de uma maneira ou de outra, com a minha câmera. Poxa, se fosse possível colocar a minha janelinha um pouquinho maior, já ajudaria um bocado. Porque às vezes eu mexo as mãos e estou achando que vocês estão vendo e não estão. Então repara. Dividir a tela, Fernando. Oi? Vamos dividir a tela. Pronto. Aí quando eu for falar os dedinhos, você já sabe que é para dividir. Colocar lá naquela mesma caixinha que o senhor mudou a configuração, coloca como flutuante, aí dá para... Flutuante, pessoal. Aí dá para jogar a imagem sua, só puxar a imagem sua para baixo, aí ele divide a tela. Metade fica com o webcam seu e metade fica com a apresentação. Então vocês podem depois com o cursor ir aumentando uma ou a outra. Eu não consigo ver isso aqui, eu estou vendo só a tela com o PowerPoint projetado, não estou vendo nada além disso, tá? Então imagina assim, vamos pegar uma antena simples, que é o dipolo. No caso aqui, o monopolo, tá? Nós não... Quer dizer, alguns de vocês já viram essas antenas antes, outros não. Então, a gente vai ver mais tarde que quando você tem uma corrente oscilando numa única direção, que é o caso aqui do arame do monopolo, o campo elétrico na direção perpendicular ao eixo dessa antena, dessa corrente, o campo elétrico nessa direção que está ilustrada na figura, ele é paralelo ao monopolo. Então ele sai oscilando, logicamente ele varia temporalmente de acordo com a informação que você joga nessa antena. Aí a informação é uma senoide, é uma portadora sem modulação.
Mas o campo elétrico sai sempre orientado paralelo ao eixo do dipolo. Em outras direções ele inclina. Nessa direção ele sai paralelo. Tá? E longe da antena a gente vai ver que essa onda, essa frente de onda transforma-se numa frente de onda esférica e TEM, ou seja, o campo elétrico ele é perpendicular ao campo magnético. Um é transverso em relação ao outro. E em eletromagnetismo a gente aprende que quando um campo eletromagnético encontra um condutor, o que surge, o que é induzido na superfície desse condutor? Uma corrente. Uma corrente, uma densidade de corrente. E segundo as equações de Maxwell, essa densidade de corrente é N, onde N é a normal à superfície, N produto vetorial campo magnético. Então, nesta figura aí, embora não esteja desenhado, o campo magnético, se o campo elétrico está na vertical, o campo magnético que não foi desenhado, ele estaria, se ele fosse desenhado, ele estaria na horizontal. Beleza? E do outro lado do enlace, você põe outro monopolo paralelo ao inicial. Ó, paralelo. Ou seja, o campo elétrico que chega nesse monopolo aqui, ó, ele também é paralelo, como ele é paralelo ao anterior, ele é paralelo a esse. Mas o campo magnético chega perpendicular, porque é uma onda TM. E aí você vai fazer N vetorial H. Quando você fizer N vetorial H, no final a corrente vai dar de novo na direção do eixo Z. Não, minto, perdão, desculpa. Como o campo magnético ele é perpendicular ao eixo do monopolo que está recebendo, repara, não há reação quase nenhuma da onda incidente com esse metal. Só vai haver se o campo magnético... Perdão, desculpa. Quando você tem um campo elétrico chegando paralelo ao dipolo, vai haver reação muito forte de corrente. O campo que chega, por mais fraquinho que seja, se ele encontra o outro dipolo no mesmo eixo, ele vai induzir fortemente uma corrente nessa antena receptora. No caso da antena transmissora, essa corrente é a fonte que gera o campo. No caso da antena receptora, essa corrente é consequência da interação do campo incidente com o metal. Essa corrente, apesar de ser consequência, continua sendo uma corrente e ela vai induzir uma diferença de potencial na linha de transmissão e, eventualmente, essa informação, através de uma tensão, é carregada para o receptor e aí demodulada da maneira que for possível. Agora, repara, e o que acontece se eu pegar esse dipolo, monopolo, receptor e fizer assim com ele? Se um estiver ortogonal ao outro, se um monopolo estiver orientado na vertical e o outro na horizontal, a reação vai ser muito menor. Então a gente diz o seguinte, as antenas, elas só vão conseguir uma transmitir de forma eficiente para a outra, se além delas estarem apontadas entre si, uma para a outra, com a maior diretividade, se elas estiverem casadas em polarização. Uma antena que irradia polarização vertical, recebe polarização vertical. A polarização é a orientação do campo. Por exemplo, nessa figura, com um monopolo em pé, isso caracteriza uma polarização linear vertical. Se eu pegar esse dipolo, esse monopolo e tombá-lo, isso vai me dar uma polarização horizontal. Então, essa orientação do campo, essa orientação de polarização entre as antenas transmissora e receptora, também é fundamental caracterizar em antenas, para você não ter esse descasamento de polarização. Além da polarização linear, como é o caso dessa figura, temos antenas que são projetadas. Essa aqui é uma antena complicada, uma antena com dois
refletores, ela pode ser projetada para gerar uma polarização circular. Ou seja, a cada instante de tempo, o campo elétrico é mandado com uma inclinação diferente. Quem está vendo isso de frente está achando o campo elétrico rodando na frente dele. Por isso a gente chama isso, define essa polarização de circular. E essa polarização circular ela pode rodar para um lado, sentido horário, ou pode rodar para o outro, por exemplo, sentido anti-horário. E uma antena que transmite num sentido, recebe no mesmo sentido. Então as antenas, além de estarem casadas, né, uma com o diagrama de radiação apontando, né, o máximo para a outra, elas também têm que estar casadas em polarização, para você maximizar a transferência de potência de uma antena para outra. Então, caracterizar a polarização de uma antena, se é linear, se é circular, se é vertical, se é horizontal, também é característica fundamental em antenas. Não basta só a potência. Tem que lembrar que o campo elétrico é um campo vetorial. A sua orientação é importante e ela tem que ser caracterizada. Uma vez conhecido, calculado o campo radiado pela antena, pela distribuição de corrente, a polarização está imediatamente definida. A polarização da antena está totalmente ligada ao cálculo desse campo eletromagnético radiado pela antena. Eu sei que não ficou muito claro por causa da falta até de um quadro branco para ajudar, mas paciência. Quando chegar em polarização, nós vamos ter umas animações, então talvez facilite um pouco melhor o entendimento. Alguma pergunta? Então, no capítulo 2 do Balanis, nós vamos também estudar a polarização. Quem já viu ondas planas, é a mesma coisa, só que em onda plana a gente usa XYZ em antenas com uma frente de onda esférica, a gente vai usar R, θ e φ, ou seja, as coordenadas esféricas. Lembrem-se do problema 2 da primeira lista de exercício. Aquele problema ele é muito importante, justamente para você poder caminhar entre os diferentes sistemas de coordenadas. Enfim, aí você tem possibilidade de transmitir informação através de cabos. Eu vou passar isso daqui. O nosso interesse aqui é nas comunicações sem fio. Ela pode ser ponto a ponto, ou seja, por exemplo, de uma base terrestre para um satélite e vice-versa. Aí, nesse caso, a gente precisa de antenas muito diretivas, para que a gente não precisa radiar para as outras direções. Ou pode ser ponto multiponto. Uma antena, como por exemplo a estação de rádio base de uma operadora de telefonia celular. A rádio base se comunica com várias, joga e recebe informação de várias direções em torno dela. Aí, nesse caso, as antenas não podem ser muito diretivas, elas têm que cobrir uma certa região. Aqui está o espectro eletromagnético. Eu vou pular isso daqui, tá, pessoal? Isso aqui a gente vê em propaganda. Vocês já viram, vão ver. É o espectro eletromagnético, com as definições, né? Do nosso interesse é o VHF, Very High Frequency, vai de 30 a 300 MHz. Depois vai para o UHF, até 3 GHz. Alguns já chamam isso de micro-ondas, mas, pessoal, o SHF é Super High Frequency, alguns chamam de micro-ondas. É quando o comprimento de onda é da ordem de centímetros. E agora o pessoal já está falando em oferecer comunicação pessoal, sem fio, em frequências mais elevadas. Isso aqui é a faixa do Extremely High Frequency, ou seja, ondas milimétricas. O pessoal está dizendo que as próximas gerações de telefonia pessoal sem fio, através da qual vai ser possível transmitir a internet das coisas, né, com mobilidade, vai operar nessas faixas de frequência mais elevada. Professor, Oi? só uma dúvida
meio bobo aqui, né? Nenhuma dúvida é boba. Por que o pessoal chama de o UHF de micro-ondas se o comprimento de onda está na casa do centímetro? Os textos mais antigos, porque já era a frequência muito alta, né? Micro de pequeno. Não tem nada a ver com micrometro, não. Micro 10 a menos 6, entendeu? De pequeno, micro-ondas. Na verdade, hoje em dia o pessoal chama isso aqui de micro-ondas, em geral. Repara que 2.4 é o forno de micro-ondas, mas está aqui. Então, enfim, essas definições não são rigorosas, entendeu? Mas, geralmente, alguns autores definem essa faixa como micro-ondas, onde as ondas, o comprimento de onda é da ordem de centímetros, e essa faixa de ondas milimétricas. Ou EHF, Extremely High Frequency, que vai até o infravermelho inferior. Nessa frequência aqui, um pouquinho acima, já começa controle de televisão, de portão de garagem. O LED é usado como transmissor, como receptor, né? Já começa a querer entrar lá para cima no infravermelho superior e depois na ótica, nas frequências da luz, né? As frequências visíveis. Aqui é tudo invisível, né? Nossos olhos não são capazes de receber de ver essa onda, né? Eles não foram preparados para isso. Por isso que nós levamos tanto tempo para descobrir que elas existiam. Beleza? Beleza. Cada uma tem, por causa até do tamanho do comprimento de onda, mecanismos de propagação diferentes. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de onda, significa que a folha de uma árvore pode ser um obstáculo enorme. Então, nessas frequências muito altas, não vai ter jeito, vai ter que ser visada direta. Uma antena olhando para a cara da outra. Aqui já são os serviços de comunicação atribuídos pela Anatel. É de janeiro de 2016, mas não está muito diferente disso. E aqui as diferentes, ó. VHF é aqui, ó. Aqui tem as TVs abertas, né? Que ninguém mais tem isso, sei lá. Dos canais 2 até o canal 6. Aqui é a FM. Isso ainda é usado. Aqui o canal aberto, que vai do canal 7 até o 13. Aqui já são os canais de VHF e UHF aqui, ó. Mais altos, aí já são... Eu não vejo, então não sei exatamente o que tem aqui. Aqui, se não me engano, é AM, rádio AM, que ainda existe, aos poucos está sendo desativado nas grandes cidades. E aqui os diferentes serviços. Aqui você tem telefonia, radioastronomia, enfim. Isso, obviamente, tem que ser controlado, no caso aqui do Brasil é na Anatel, senão um serviço vai interferir no outro. Isso daqui ilustra o que a gente chama de multiplexação no domínio da frequência. Cada canal disponibilizado para atender um certo serviço. E alguns aqui são livres, que eu não sei qual é a cor. Por exemplo, 2.4 GB, como já é historicamente usado nos fornos de micro-ondas, então não existe serviço de comunicação em 2.4. É uma faixa livre, que inclusive pode ser usada pelas empresas para fabricar equipamento de Wi-Fi, sem que você precise, né? Ninguém precisa da autorização do Ministério para botar o Wi-Fi na sua casa, porque aquela faixa é livre. Essas faixas já são livres de propósito. E, logicamente, que existe um órgão acima de todos, que é o ITU, para que os países possam conversar entre si. E aí, para cada frequência, um comprimento de onda. Exemplo, vou andar bem rápido agora, que a aula já está acabando. AM. AM é em torno de 1 MHz. 1 MHz é 10 elevado a sexta Hertz. Se você assumir que isso aqui é espaço livre, né, a onda propagando do espaço livre, não é o caso, é uma onda de superfície, mas só para arredondar,
1 MHz equivale a um comprimento de onda de aproximadamente 300 metros. Um comprimento de onda de 300 metros. Nesse caso, as antenas são muito grandes. Então, historicamente, utilizam-se monopolos. Monopolos de λ/4. Só que são monopolos da altura da ordem de 100 metros de altura. Então, a torre é uma antena. A torre é uma antena devidamente isolada do solo. Tem lá os isoladores que não deixam o metal da antena encostar no solo. E aí o pessoal, para não perder, né, aproveita muitas vezes a própria antena de AM para servir como torre para outro serviço. Então aqui, ó, no caso, no alto dessa antena, nesse monopolo de uma estação de rádio AM, o pessoal botou 2 dipolos dobrados de uma outra estação de rádio, só que de FM. Como são outras frequências, não há interferência. Então, frequências baixas, antenas muito grandes. Vou pular isso daqui. Na medida em que a frequência vai aumentando, o HF, VH, ter antenas menores. Em comprimentos de onda, essa antena é muito maior do que aquela outra. Em metros, não. Ou seja, as antenas passam a ter centímetros. 1 metro. E aí elas já podem ser colocadas no alto de torres. Então, isso aqui, ó, são exemplos de antenas usadas para radiodifusão de TV aberta, né? E aqui para rádio FM. Elas já podem ser colocadas em torres. Você já pode utilizar antenas montadas em torres para comunicação pessoal, telefonia pessoal. Aí, vários exemplos que você encontra por aí no dia a dia. E a frequência vai aumentando, Você já consegue construir antenas de abertura, espelhos, que têm centenas de comprimento de onda, mas em metros tem, sei lá, 2 metros, 1 metro, 3 metros. Mas por terem centenas de comprimentos de onda, elas são altamente diretivas. E aí você já pode usar essas antenas, ó, para comunicação via satélite, onde a distância entre transmissor e receptor é muito longa. Então você tem aí antenas refletoras. Por exemplo, vocês veem muitas na recepção de TV Sky, né? Sky. Você tem uma antena refletora apontada para cima, recebendo sinal de um satélite. Para não ficar muito caro, para a antena de Sky não ser muito grande, o satélite joga uma potência um pouco maior, porque senão ninguém ia comprar esse serviço. Né? Você não pode pôr aquelas antenas tipo da Embratel para receber a telefonia, aquelas antenas de 30 metros de diâmetro para receber sinal de TV na sua casa. Né? Ninguém ia comprar esse tipo de serviço. Isso aumenta um pouco a potência e diminui, consequentemente, a vida útil do satélite, mas na expectativa de ter mais usuários comprando o serviço, alugando aquelas antenas e botando essas antenas nos topos das suas casas, nas suas varandas. E provavelmente vocês já viram muitas dessas antenas espalhadas por aí. Isso só é possível porque nessas frequências mais altas, micro-ondas e ondas milimétricas, o comprimento de onda é suficientemente pequeno para que dezenas ou onda tenha poucos metros e possa ser colocado num satélite ou até mesmo no alto de uma torre em enlaces de micro-ondas. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui, já excedeu o tempo da aula de hoje. Hoje era mais um bate-papo e tentar passar uma ideia, né? Para que servem as antenas, por que elas têm geometrias tão distintas. A gente viu aqui várias figuras com antenas com as mais diferentes geometrias, é porque geometria diferente, distribuição de corrente diferente na superfície condutora, consequentemente campo radiado diferente, ou campo recebido, e campo radiado diferente, características diferentes de radiação. Então, para cada
tipo de serviço para cada situação, uma antena diferente, uma geometria diferente. E aí, a partir da próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai começar com Teoria Eletromagnética, capítulo 3 do Balanis. A gente começa pelo capítulo 3 do Balanis. Depois eu volto para o capítulo 2. Mas, por motivos pessoais, eu prefiro começar com a formulação teórica, né? A teoria eletromagnética necessária para calcular o campo, para depois, com esse campo, calcular as características da antena. O Balanis faz diferente. Ele começa mais suave, ele assume assim, conhecido o campo, nós podemos calcular isso, isso, isso. E ele só vai calcular o campo no capítulo 3. Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro começar calculando o campo, começar pelo capítulo 3 do Balanis, para depois voltar para o capítulo 2 e utilizar o conhecimento que a gente adquiriu de como se calcula o campo para definir algumas das principais características das antenas. Eu vou parar a gravação antes de abrir para as perguntas. Daqui a pouco eu ponho o link